tinha um grupo de professores que eu ministrava aulas, professores não, paroquianos, de uma cidadezinha chamada Nova Hartz, uma cidade minúscula, que fica em caminho. Quem sai de Porto Alegre, vai para Gramado, Sim. vai passar por ela, mas é uma cidade minúscula. Dava aula toda semana lá, e como era uma cidade pequena, o vereador da cidade participava, tudo. E aí veio a proposta do gênero para ser implementada na escola. E o padre pediu a minha ajuda. Professor Edmilson, eu gostaria que o senhor palestrasse na Câmara de Vereadores falando a respeito do problema do gênero. Ok, aceitei. O que aconteceu? Eu fazem um card, tá, divulgando meu nome, e eles colocaram Mestrando Unicinos. Eles colocaram o nome da instituição. Um dia antes de eu falar, que era uma assembleia para votação e tal, um dia antes de eu falar, foi uma professora doutora da Unicinos, do PPG de Pedagogia. Dito e feito. Quando eu cheguei no outro dia na universidade, depois do outro dia que eu palestrei, meu professor veio assim: o que você fez, Edmilson? O que você fez? Você acabou com todo o seu... O professor que me orientava, assim, ele ficou muito decepcionado, porque ele queria que eu chegasse no doutorado, tudo. Ele queria montar a minha carreira, que era a minha intenção inicial. Era ser professor universitário. Sim. E o que você fez? Você destruiu a sua carreira aqui. Agora olha só o que os professores estão falando aqui no grupo de WhatsApp. Os caras me destruindo como tem alguém no nosso PPG falando essas coisas. Deve ser um fascista, esse tipo de coisa, sabe? Aí, ali assim, nossa, ali eu ganhei outro alvo nas minhas costas e eu passei. A minha esposa sabe muito bem, está acompanhando a Jéssica. Foi assim um período muito pesado de perseguição fortíssima. Eu tive que reescrever, depois de aprovado, a minha tese do mestrado, a minha dissertação, 6 vezes. Cara, 6 vezes. Porque eles não podiam me reprovar, eles queriam me reprovar. Só que eu era bolsista. Daí o governo ia perguntar assim: como é que vocês deixaram o cara entrar? O cara qualificou o trabalho, faltando 1 ano para ele terminar, vocês vão reprová-lo, vão perder a bolsa. Então eles tinham que me engolir. Aí eles marcam o dia da minha defesa no dia 13 de maio de 2019. Quando eles marcaram o dia 13 de maio, quando eles marcaram o dia 13 de maio, eu falei: Nossa Senhora de Fátima vai me dar. Eu vou passar. Então eu fui para a dissertação e o meu tema... o meu tema era absurdo. Porque o meu tema era a respeito de como o marxismo, que foi uma intenção do meu professor. O meu professor disse: não, pesquisa isso aqui. Como você gosta dessa área política e tal, pesquisa isso aqui. Como o marxismo interferiu dentro da Companhia de Jesus. Só que eu acho que ele acreditou que a minha conclusão final ia ser propositiva. E foi totalmente negativa, né? E então eu mostrei, a partir de estudos do grande... historiador também, jesuíta Gianni Labella, que vai fazer um trabalho uma pesquisa muito grande em cima do Pedro Arrupe e de outros, que o número de jesuítas, a partir do momento que ela começou a adotar esse discurso mais marxista, começou a diminuir. E então os jesuítas começaram a ter um declínio. E aí eu fui defender esse trabalho. E aí a professora começou, eu lembro assim, eu sentado, falei que 10 minutos assim, e começaram a me descascar, assim. E eu só baixava minha cabeça aqui, eu nem anotava mais o que precisava alterar, porque, tipo, esquece, tem que ir, eles vão mandar eu reescrever tudo. E comecei assim, ó, descascando. Aí uma professora diz assim: eu não sei de onde você tirou, Edmilson, que a teologia da libertação é uma coisa de esquerda. E eu, que vai ser a teologia da libertação? Não é de esquerda, ela é o quê, então? Aí o meu professor, ele virou para trás, assim, fez assim,
Não fala mais nada, cala a boca. Porque graças a ele, digamos assim, ele foi aquelas minhas costas largas, Sim. assim, também para me defender. Mas aí eu fui aprovado naquele dia e eles falaram, olha, você vai ter que alterar o título e você vai ter que alterar o texto. Então, as pessoas perguntam, professor, eu quero ler a sua dissertação. Não, nem queira. Porque ela ficou toda picotada. Porque eu tive que retirar. Eles diziam assim, esse parágrafo aqui eu quero que você retire. Por exemplo, um parágrafo que eu falava, esse aqui ficou muito gravado, de Pio XII, no qual eu comentava que ele ajudou na proteção de vários judeus. Uhum. E que toda essa ideia de que ele perseguiu, que ele é o Papa de Hitler, foi uma desinformação posterior ao tempo dele. Foi inclusive uma estratégia da KGB para destruir a imagem do Pio XII. E eu escrevo isso, coloco os dados disso. Só que o que acontece? Como a minha tese ela iria para o banco de dados da CAPES, eles dizem não, esse trabalho não pode entrar lá. Porque ele vai poder ser citado. Uhum. Então eles começaram a mandar eu retirar. E aí tinha uma professora que não mandava as observações dela para eu alterar. Não mandava. Eu fui conversar com um advogado. Ele falou o seguinte, Edmilson, como você foi aprovado? Se você viesse aqui comigo antes, falar comigo, eu ia te explicar que eles não podiam ter feito nada disso. Porque no momento que eles aprovaram aquele trabalho. Você não precisava fazer nenhuma alteração. As pessoas fazem alterações por questões para manter a política de boa vizinhança. Mas você não precisaria ter aceitado nenhuma alteração, porque aquele trabalho foi aprovado. O que eles querem fazer é que você passe o tempo, porque eu tinha 45 dias depois da defesa para apresentar o trabalho completo. Sim. E aí eles dizem assim, não, você pode demorar 6 meses, não se preocupe. Daí eles falam, não, Edmilson, o que pode te reprovar é você não cumprir as instruções internas da instituição. E aí você vai entregar depois dos 45 dias e vão dizer, desculpa, Edmilson, você passou do tempo. Então, eu peguei e não falei para ninguém, fui lá, entreguei o trabalho pronto e recebi meu diploma. Mas assim, foram uns... Não deu um ano, mas uns 10, 8 meses, assim, que... Terríveis, assim. Que coisa interessante de se pensar, não é? Mas só uma curiosidade. Na época que você estava na faculdade... daquilo que você trazia em relação à realidade que você conheceu, mas não tinha pelo menos 2 ou 3 professores que pelo menos entendessem ou concordassem pelo menos 10 ou 20% com você? Só o meu orientador. O restante? E o meu orientador, ele queria que eu ficasse quieto até ter o diploma de pós-doutorado. Entendi. Esse era o objetivo dele. Você vai ser ouvido se você for um pós-doutor. Eu falava, professor, o senhor é um pós-doutor. E eles não te ouvem. Uhum. Porque eles diziam assim, o senhor é padre. E o senhor, como padre, não pode falar sobre a ordem dos jesuítas. Uhum. Aí eu ia para encontros de história e daí tinha lá o cara do candomblé falando da história do candomblé. O espírita falando da história do espírita. Eu ficava assim, tá, mas por que ele pode ser um porta-voz da sua própria história e eu tenho que desmerecer o discurso do padre que ele não pode falar sobre a sua instituição? Então, todas as regras ele só se aplica no discurso do outro, nunca no meu discurso. Então, eles relativizavam somente o discurso do oponente. O meu discurso é absoluto, o seu é relativo. Né? Então, é uma coisa que eu percebi que não existe a discussão de ideias. Sim. Existe um discurso hegemônico e que se você não segue aquele discurso ali, você vai ser engolido. Ou você vai ser engolido por uma expulsão, uma exclusão, ou você vai ser que nem eu, que vou ter que picotar totalmente o meu trabalho para entregar, senão eu ia sofrer toda essa penalidade. Para não sofrer, enfim, sofrendo toda essa penalidade mesmo assim. Então, aquilo ali me deu um desgosto muito grande. Aquilo ali disse, eu não quero isso aqui para mim. Eu não quero viver num ambiente como esse. Quem tá vendo aqui já entrou para uma pós-graduação, é uma coisa terrível, assim, é muita vaidade, muita discussão e coisas que
no fundo, não causam um impacto. Porque quem é que ia ler o meu artigo que eu ia publicar lá na revista não sei das quais lá, que tem B1, BA1 lá da CAPES? Era eu e o revisor. Ninguém lê aquela produção. Ninguém lê, ninguém para ler. E então eu terminei meu mestrado e eu falei, eu vou entrar para a internet. E foi assim muito rápido. Assim, em 2019 comecei a entrar na internet e logo começou o apostolado. E aí eu lecionava, enquanto isso já desde 2014, eu lecionava em escola no ensino regular, para ensino público, ensino particular, né, de escola fundamental, médio, assim. E aí eu já ser professor era algo assim que eu tinha muito claro. E ali com a internet eu percebi, não, eu posso realizar aqui aquela ação que eu estava realizando de ajudar as pessoas, mostrando essa questão do você está sendo enganado. Aqui está a verdade. Não é bem assim como te ensinaram. E que eu percebia isso lá na vida, vamos dizer, real, da vida paroquial, ensinando lá o senhorzinho de idade que era ministro há 20 anos, mas realmente achava que a igreja tinha matado milhões de pessoas na Inquisição, ou que Adão e Eva nunca existiram, que isso tudo é uma metáfora, e ensinando as pessoas na internet esse mesmo efeito. E aquilo, nossa, preenche ainda mais o meu coração. Essa é a minha missão, essa é a minha vocação.